Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos com esse experimento literário, né, de discussão de algumas obras da literatura. Não é uma atividade que diga respeito à nossa disciplina de introdução ao estudo do direito, mas é uma atividade que vai nos manter conectados nesse período que a gente está atravessando na universidade desse instante de greve, né? E para essa primeira experiência na turma de vocês, eu escolhi justamente falar sobre essa obra de George Orwell, né, que se denomina Revolução dos Bichos. Esse livro talvez seja tão conhecido quanto a obra clássica mais difundida, né, que é do mesmo autor, que é 1984, mas ela, como é uma fábula, ela tem uma assim, tem uma capilaridade, uma recepção melhor, né? O tema de 1984 é muito árido, porque a gente vê lá tortura, um regime ditatorial, uma situação em que a verdade por si só não é aquilo a ser perseguido nessa sociedade totalitária, e por isso é uma leitura mais indigesta. Eu tive a experiência de ler justamente quando eu estava com Covid, porque eu tinha sido convidado para expor sobre a obra 1984 num encontro nacional dos estudantes de direito que ia acontecer online. Então eu estava lendo o livro e assim naquela aflição, né? Mas a Revolução dos Bichos é um livro muito mais palatável, né? Porque ele constitui uma fábula. E o que é uma fábula? A fábula é um gênero literário também que é muito comum para ser dirigido às crianças. Nas fábulas, vocês devem perceber que os personagens não necessariamente são humanos, então há uma antropomorfização dos personagens. Então, seres inanimados como pedras, como objetos sem vida mesmo, ou os animais, vegetais, eles são dotados de características humanas. Então aqui a gente vê bichos falando com os sentimentos e com os atributos do ser humano, justamente para dar esse ar mais didático, né, mais pedagógico à fábula, ao texto narrativo. E isso acontece por uma razão muito simples. A fábula, no final das contas, ela pretende dar uma lição de moral, como se diz, né? Ela tem o objetivo de desenvolver uma história com cunho, com caráter ético, de fazer refletir sobre nossos comportamentos. E aí são utilizadas essas alegorias, né, de personagens antropomorfizados para desviar um pouco a nossa preocupação em extrair dali uma lição. Então, ela diverte, né, e, na verdade, escamoteia muitas dessas indicações éticas. Mas a fábula, vejam, desde as fábulas de Esopo, vocês devem já ter ouvido, já ter lido, já ter conhecimento de várias delas, né? As fábulas de Esopo e outras fábulas relacionadas aos autores de histórias dessa natureza, os irmãos Grimm, né? E tantos outros que se destacaram também no solo europeu, vão construir fábulas com esse propósito, né? E o que há de especial na Revolução dos Bichos? A trama, como a gente começa a ler, né, no início, ela aparenta uma simplicidade meio até boba, né? Os bichos que se insurgiram contra um dono despótico e que os tratava como objetos, né? Eles eram da propriedade do dono, então tudo que os animais produziam era destinado ao dono, né, ao Sr. Jones, e isso talvez não traga
não trouxesse tanta atenção, né? Não despertasse tanto interesse por parte dos leitores ou da crítica mesmo literária. Ocorre que esse livro, principalmente com o avanço de vários regimes da extrema-direita, foi tido como um grande libelo contra o comunismo, contra o socialismo. Porque há referências muito claras a personagens que fizeram parte da história da União Soviética, né, da Revolução Russa, e, portanto, esse livro foi, de alguma forma, compreendido como uma maneira de mostrar as mazelas, os problemas, as dificuldades encontradas nesse regime, no regime comunista, no regime socialista. Boa noite, Estela. Então, vejam que tem um apelo especial, né? E aí eu pergunto a vocês já leram algo sobre George Orwell? Ele pode ser tido como alguém da extrema-direita? O que é que vocês podem me dizer a respeito dele, do autor? Se vocês têm algum conhecimento a respeito dele. Professor, já faz um tempo que eu li esse livro, eu li em 2021. Sim. Mas eu lembro que na minha edição, pelo menos que eu li, tinha um prefácio muito interessante sobre quando ele lançou esse livro, assim, que foi uma maior polêmica para ele conseguir que fosse aprovado pela editora e tudo mais. Eu lembro que teve essa questão, mas a crítica no livro, ela é muito sutil, assim, tanto é que se você não tá por dentro, assim, ligado no contexto social, assim, que ela foi escrita, você acaba que acha que é realmente só mais uma fábula, assim. Então é muito perspicaz, assim, a forma como ele escreveu. Perfeito, Ana. Mas é isso mesmo. Mas em relação a George Orwell, vocês têm alguma referência dele, assim, o prisma ideológico a que ele se filia, se ele realmente é um defensor da extrema-direita, né? Era um defensor da extrema-direita, e, portanto, quis com esse livro escancarar todas as mazelas do socialismo que se pretendia instalar ali que se instalou na União Soviética. Vocês viram alguma coisa a esse respeito? Apesar de o autor ser, assim, essa obra terminar sendo encarada como um libelo contra o socialismo e o comunismo, na verdade, Orwell era socialista, né? Era socialista a ponto de se voluntariar dentre os republicanos, né, na Guerra Civil Espanhola, contra o regime ditatorial da extrema-direita na época, né? Então, ele era inegavelmente socialista. Ocorre que Orwell ele era muito antenado e muito preocupado com a análise, a crítica correta, né, responsável da história, daquilo que estava acontecendo, e ele viu que o regime soviético da sua época merecia várias críticas, vários pontos de reflexão e de ataque mesmo. Então, muito facilmente a gente vai identificar essas críticas, principalmente ao regime stalinista que se instaurou ali na União Soviética, né? E aí eu vou começar a ver com vocês uma descrição dos personagens, né? Os personagens principais, Sansão e Quitéria, principalmente Bola de Neve, Napoleão, Moisés. Esses personagens, geralmente, a crítica associa a personagens históricos verdadeiramente. Vocês conseguiram identificar alguma dessas correspondências?
Por exemplo, vejam aqui, quando a gente... Eu lembro que Napoleão seria Stalin, né? O nome disso. Feito. Bola de Neve Trotsky, né? Isso. E Moisés, né, tem um nome até sugestivo. Veja que logo aqui na página 11 da minha versão, né, dessa edição aqui da Companhia das Letras, ele diz assim: todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado que dormia fora no poleiro junto à porta dos fundos. Moisés é um corvo domesticado, então é como Orwell identificou a própria figura da igreja, né, do clero que existia ali na União Soviética. E é interessante também que, ao longo da narrativa, a gente vai colher mais elementos que caracterizam cada um desses personagens, né? Por exemplo, o velho major. Quem seria o velho major? Um porco que já tinha sido premiado, tinha um sonho estranho e desejava contar aos outros animais. Quem seria esse major? A gente pode apontar como o próprio Karl Marx ou Lenin, né, que eram teóricos, né? Lenin, teórico, mas também atuando na própria implementação do regime comunista, né, na União Soviética, o socialista na União Soviética, mas aqueles que apontavam a respeito de aqueles que descortinavam a realidade para mostrar aos trabalhadores algo que estava acontecendo, que eles não conseguiam ver. A exploração, a injustiça dessas relações e, portanto, o major era essa figura que os ajudava a compreender melhor a realidade, né? E a égua mimosa, uma égua branca, vaidosa, fútil, era a própria burguesia. A burguesia que se encontrava muito bem assistida naquela época e, de repente, vê uma ideia brotando para retirada do que é supérfluo, do que é desnecessário e em prol de um bem-estar coletivo, né, de todas as pessoas envolvidas, contrariando um pensamento utilitarista que prevalecia, principalmente no final do século XIX, início do século XX, de que as pequenas injustiças poderiam ser toleradas desde que a média da felicidade de uma sociedade fosse elevada, certo? Então, vejam que há um cuidado, né, do autor em utilizar esses personagens ligados a características de personagens históricos. E a gente vai ver isso com frequência ao longo da narrativa. Hoje a gente vai analisar basicamente os 5 primeiros capítulos, né, a metade do livro, para que, havendo interesse, a gente vai continuar na próxima semana. Uma das coisas que a gente percebe é que o major, ele aponta para essa injustiça que estava acontecendo aos animais, quando diz assim: quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos, tal como acontecia a denúncia de Karl Marx, né, e de Lenin sobre a expropriação da mais-valia do trabalho dos trabalhadores. O que o trabalhador produzia, o que ele ganhava com essa produção não era suficiente para fazer frente àquilo que ele produzia. Então, mais das vezes ele produz algo que não tem condição sequer de comprar.
e esse excedente sempre era expropriado pela burguesia. Da mesma maneira, alegoricamente, o dono da fazenda se aproveitava do que era produzido pelos animais, dava o básico, que era a ração e o abrigo, mas tudo mais era destinado apenas ao seu bem-estar, à satisfação dos seus interesses, né? Então, é mais ou menos o que acontecia como denunciado por Karl Marx. Quando a gente observa também, há uma dicotomia, né, entre homens e animais. E o Major, ele denuncia ele acha que deve haver bem clara essa divisão, porque diz assim: fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. Isso para deixar bem clara a luta de classes. Então, não é possível uma composição de classes. A história, segundo Karl Marx, era constituída a partir da luta de classes. E o que o capitalismo mais recente pretendia instaurar era a ideia de que todos, cada um a seu modo, mas todos unidos, eles trabalhavam conjuntamente com o objetivo de alcançar um bem coletivo, um bem maior. Mas não. Na verdade, o capitalismo, ele, segundo Karl Marx, ele vai se desenvolver para o benefício da própria classe burguesa, né? da própria parte da sociedade que detém os meios de produção e, portanto, explora o trabalho alheio. E outra coisa interessante é que o Major coloca assim: lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos ser como ele. E nesses 5 primeiros capítulos, o que é que a gente observa? Cada vez mais a proximidade dos animais com os seres humanos, a ponto de eles terem a preocupação em se alfabetizar. Os porcos, e aí tem uma crítica muito grande, né? Os próprios progressistas, os comunistas da União Soviética se ressentiam dessa comparação, porque comparação com porcos, né? Mas os porcos, eles eram os dirigentes que se autodeclaravam mais inteligentes, mais preparados e, portanto, com o objetivo de cuidar do interesse ou da integridade da fazenda dos bichos, eles terminam se apropriando daquilo que era produzido pelos outros animais, da mesma maneira como o Sr. Jones o fazia antes, né? Então, no fundo, não foi muito diferente, apesar da advertência que foi feita pelo Major, né? Ele diz assim: jamais o animal deverá tiranizar outros animais, fortes ou fracos, espertos ou simplórios, somos todos irmãos, todos os animais são iguais. E aí a gente vê também uma associação muito forte dessa ideia com a própria ideia de igualdade, né? Se a gente tem no auge das revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX, uma luta principalmente pela liberdade, os movimentos socialistas dos séculos XIX e XX, eles vão se preocupar com a igualdade, para que todos tenham a mesma oportunidade e acesso àquilo que é produzido, certo? Algo muito interessante também da gente perceber, já lá no capítulo 2, no iniciozinho do capítulo 2, há uma indicação de que o velho major faleceu. O que é que isso quer dizer simbolicamente? Que o velho major, ele deixou o seu legado, deixou os seus escritos, as suas lições, as suas advertências, mas faleceu. Ele não teve condição de acompanhar ele próprio o desenvolvimento daquela revolução. Então, ele não pode ser responsabilizado diretamente por eventuais desvios.
É isso que a gente observa também em relação à própria ideia de Karl Marx. Alguns marxistas que terminaram por tecer críticas ao stalinismo, por exemplo, ou outras formas, manifestações do comunismo durante o século XX, eles defendiam as ideias de Marx, inclusive diante da implementação dessas ideias, ao dizerem que, ao considerarem que essa implementação foi imprópria, foi inadequada, ela terminou por descambar num desvirtuamento das ideias originais, né? E é curioso que esse movimento, esse sistema de pensamento é chamado animalismo, uma associação muito próxima, né, do próprio comunismo, certo? Uma questão interessante aqui em relação à igreja, em relação ao Moisés. Moisés afirmava a existência de uma região misteriosa, a montanha de açúcar-câmbio, para onde iam os animais após a morte, né? Uma referência muito próxima, muito direta aqui à própria ideia da salvação, do paraíso, né? Do pós-mortem daqueles que se mantiverem fiéis aos ensinamentos religiosos. Agora vejam, como é que Moisés é pintado, né? É desenhado aqui a partir dessa fábula. Aqui diz o seguinte: na cozinha, lendo jornais, bebendo e dando a Moisés cascas de pão molhadas na cerveja. Então, vejam, o pão e a cerveja, né? A gente pode até encarar como uma referência também ao pão e vinho da própria comunhão católica, né? Quando a gente no ritual da Igreja Católica, no momento da consagração, há uma transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, né? Aqui ele faz a referência às cascas de pão e da cerveja. E o interessante é que Moisés, ele se apresentava como um personagem resignado e sustentado pelo sistema. E era dessa maneira que o próprio Orwell entendia ver também a igreja naquele regime, né? E vocês podem até... Mas a igreja foi proscrita, né, nas primeiras manifestações do comunismo russo. Era apresentada, inclusive, a igreja como o ópio do povo, a religião como o ópio do povo, algo que a religião deveria ser substituída pela própria ideia da comunhão, né, do comunismo. Mas a igreja sempre se manteve presente, né, na União Soviética, principalmente a igreja ortodoxa, que terminou assumindo uma posição também de destaque político naquele país. Outra coisa que a gente pode ver aqui, ainda no capítulo 2, é que houve uma concordância de que nenhum animal deveria morar na casa depois que eles conseguiram assumir o poder, né, da casa do Sr. Jones. Isso para deixar bem claro que o lugar dos animais não deveria ser confundido com o lugar dos humanos. Humanos e animais não podem... os animais não podem almejar ocupar o espaço do humano, porque o espaço do humano é um espaço de expropriação, de exploração, de tirania, né? E aí, pessoal, uma outra questão que me chamou a atenção aqui foram os 7 mandamentos. Claro, uma alusão aos 10 mandamentos, né, a chamada lei mosaica, mas uma coisa que me chamou a atenção, aqui a gente tem os 7 mandamentos, que era uma lei inalterável, né? Os 7 mandamentos, se a gente fosse buscar uma correspondência, né, com o próprio direito, seria uma espécie de constituição. Todas as regras poderiam advir daqueles 7 mandamentos. E os 7 mandamentos eram: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo,
nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, e todos os animais são iguais, certo? Eu pergunto a vocês, essas regras, elas têm a sua juridicidade completa? O que é que vocês acham? O que é que está faltando aí nessas regras? Algo que é, como a gente vai ver na lição de introdução, algo que é imprescindível na norma jurídica. Existe a determinação do que acontece se alguém descumprisse essas regras? Alguém falou aqui. Determinar o que é um animal. É uma boa. Também tem que verificar isso. Inclusive, há uma discussão ali naquela hora, porque num momento mais destacado, Igor, você deve lembrar que há uma discussão das aves, né? As aves, peraí, se duas pernas é inimigo, as aves que andam sobre duas pernas também são inimigas? Não, mas tem que considerar as asas também, e aí tem quatro, na verdade, quando tem o próprio mandamento número 2 fala sobre quatro pernas ou tiver asas, né? Então, excetua justamente as aves. Mas vejam, está faltando aqui, nesses 7 mandamentos, a sanção. O que acontece no caso de descumprimento? E quando eu tenho uma norma que não tem sanção, a juridicidade dela fica comprometida, né? Porque tão importante quanto a previsão do preceito primário é a previsão do que acontece no caso de descumprimento daquele preceito primário, né? Então, se eu proíbo, por exemplo, fumar num recinto fechado, eu tenho que trazer uma previsão de sanção para quem fumar. Porque senão a gente não está tratando de regra jurídica, né? De uma norma jurídica. Certo? Bom, eu estou falando muito. Agora, eu queria ouvir de você, assim, não precisa nem ser na sequência mesmo dos capítulos. O que é que vocês sentiram da obra? O que é que vocês queriam comentar, assim, que chamou a atenção desses 5 primeiros capítulos? Eu acho que a obra aborda muito a questão da alienação desses regimes, assim, que tanto é que tem a premissa máxima deles, que é tipo, 4 pernas é bom, 2 pernas ruim, e é muito interessante como ao longo da obra, coisas que antes foram, como é que posso dizer, a chama da revolução se tornam coisas que eles fazem assim comumente e não questionam mais. Então, eu acho isso muito interessante e muito. E traz uma reflexão muito, muito grande assim, ao longo da obra, essa questão. Perfeito, exatamente, porque o que a gente observa é que há um desvirtuamento gradual daquilo que era tido como ideal no início, né? Os dirigentes terminam abandonando as premissas iniciais. Isso a gente percebe ao longo desses 5 primeiros capítulos. O que mais? Podemos prosseguir, então? Vamos lá, no capítulo 3. Aqui diz o seguinte: os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros, né? Então, veja que os porcos terminam assumindo uma posição privilegiada. E uma das críticas que se faz ao regime socialista que se instaurou na União Soviética era justamente assim, de comunismo, como é que Marx entendia a implantação do comunismo. Haveria um regime, vamos dizer assim, intermediário, né, de transição para o comunismo propriamente dito, em que não haveria mais divisão de classes, a partir da ditadura do proletariado. Então, aqueles que eram expropriados do seu trabalho assumiriam o poder
e organizariam essa transição para o comunismo integral, né? Só que o que foi que aconteceu? O que a gente observou mais das vezes, em grande medida, foi a criação de uma burocracia, né? Um Estado inchado, né? Extremamente intervencionista, dirigente, né? Dirigindo até as escolhas particulares das pessoas, né? Em relação a número de filhos, em relação a onde iria morar, né? A vida privada pertencia ao Estado praticamente. E uma classe dirigente desse Estado que se arvorava nesse privilégio, certo? Uma coisa também que me chamou a atenção é que nessa fazenda agora dos bichos, como se instaurou, nenhum animal na granja furtou sequer uma bocada. Então, o sentimento daqueles que viviam sob esse regime era o de dedicação, o de devoção a esse regime, porque era como se tudo pertencesse a todos. Então, não haveria sentido em haver subtração ilícita, né, dos bens que pertenciam, afinal, a todo mundo. Outro aspecto também que eu sublinhei aqui é que, vejam, por todo aquele verão, o trabalho da granja andou como um relógio, os bichos felizes como nunca. Cada bocado de comida constituía um extremo prazer, agora que a comida era realmente deles. Então, no momento inicial, a alegria era comum a todos os animais. Eles conseguiam ter fartura em relação àquilo que arrecadava, afinal de contas, eles não teriam mais que sustentar um humano, né? Uma família de humanos ou os luxos de humano. E aqui a gente vai observar também um dos parâmetros que são utilizados para caracterizar a ideia de justiça nos regimes socialistas. Há uma máxima das próprias construções marxistas que esse ideal, esse parâmetro de justiça seria a cada um de acordo com a sua necessidade, de cada um de acordo com a sua capacidade. A gente tem aqui logo no capítulo 3, no iníciozinho do parágrafo, na página 29, cada qual trabalhava de acordo com a sua capacidade. Então, cada qual, num regime socialista, trabalha com o que pode dar. Se eu tenho capacidade de trabalhar 10 horas, eu trabalho 10 horas. Se eu tenho capacidade de trabalhar somente 1 hora por dia, eu só trabalho 1 hora. E isso não vai ser determinante para o que eu vou receber do Estado, o que eu vou receber da coletividade para o meu sustento. Porque o que vai ser determinante não é a capacidade, é a necessidade. Então, se eu posso trabalhar só 1 hora, trabalho 1 hora, mas eu tenho necessidade de ter mais alimentos, eu tenho mais alimentos, mesmo trabalhando menos do que uma pessoa que pode dar 10 horas, né? Então, muito do que a gente observa como não cumprido nesse ideal socialista é que essa equação ela é muito difícil de se sustentar, né? A não ser que haja uma plena conscientização de que, assim funcionando, essa sociedade rumaria para uma sociedade de perfeição, de comunhão efetiva. É difícil eu dar mais e receber menos, né? Talvez seja até atentatória a ideia que foi construída ao longo dos tempos de merecimento, né? E isso terminou sendo um problema também na implementação dos regimes socialistas. E outra coisa que me chamou a atenção, que é muito próximo dos regimes socialistas, é que diz assim: lá planejavam o trabalho da semana seguinte e debatiam as resoluções. Então, aqui a gente vê 2 aspectos. Primeiro, o debate coletivo, né? Então a gente tem como assembleias de discussões, e o segundo aspecto importante, o planejamento, né?
toda a construção do Estado socialista vai ser baseada em planejamentos. Planejamentos quinquenais, planejamentos de 10 anos, daqui a 50 anos. Então, esse planejamento, inclusive, ditava a interferência do Estado nos próprios aspectos, né, dos pequenos aspectos da vida privada. Né? Então, isso a gente precisa também verificar. Outra questão importante, pessoal, que a gente vai observar aqui no livro, como a gente já tinha adiantado, os animais começaram a ler, né, ter interesse pela literatura. E os porcos logo se destacaram, né? Diz aqui, os porcos já liam e escreviam muito bem. Mas vejam, os cães, que eram aqueles responsáveis pela sustentação do sistema, eles não se interessavam pela leitura de nada além dos 7 mandamentos. Ou seja, quem tem a função de assegurar a ordem, eles só querem saber da ordem. Não querem nada além daquilo. E eles veem de forma muito cega, muito bitolada essas determinações. Eu não sei se vocês já assistiram a Forrest Gump, né? E quem assistiu vai se lembrar de uma cena muito interessante, porque Forrest Gump ele foi convocado para participar da Guerra do Vietnã, mas ele tinha um retardo mental, né? Ele tinha uma dificuldade, né? E era tido como pouco inteligente, né? Uma pessoa limitada intelectualmente, mas ele era cumpridor de todas as ordens militares que eram dadas. Inclusive, há uma cena do filme que ele desmonta e monta o fuzil assim, de uma rapidez e uma eficiência incrível. E o sargento, né, o seu comandante, diz: eu nunca vi um soldado tão aplicado, tão destacado como você, Forrest Gump. Então, lá ele se deu bem, porque era só cumprir ordens, não precisava pensar, não precisava, né, refletir, nem criticar, nem nada. Também a gente vê no livro, pessoal, ainda no capítulo 3, que para evitar o trabalho de decorar esses 7 mandamentos, o que é que eles fizeram? Uma simplificação maniqueísta. E como é que ela se desenvolveu? Né? Como é que ela se expressou? 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Esse maniqueísmo, essa simplificação maniqueísta, ela termina sendo sentida hoje também. Vejam que o que eu tenho observado muito frequentemente é que a gente está convivendo com cada vez mais a rotulação das nossas escolhas ou das nossas idiosincrasias, né? Então a gente vê, você é de direita, você é de esquerda, você é a favor ou contra cotas, você é republicano ou democrata, você é defensor de... Você torce pelo América ou pelo ABC, né? Então, a gente assume esses rótulos e, assumindo esses rótulos, eu fico bem dentro daquele conjunto de pessoas que também têm os mesmos atributos. Mas eu não tenho qualquer diálogo com as pessoas diferentes. Isso é absolutamente nocivo. Quando a gente tem essa simplificação maniqueísta, como no mundo de hoje, os adeptos dos iPhones, né, da Apple ou da Samsung, né? Então, assim, não havendo o respeito ao outro, a gente tem dificuldade até de civilidade, né, de convivência civil dentro da nossa sociedade. Algo mais? Algo que vocês queiram comentar? Antes da gente começar o 4? Diga aí, Ana Júlia. É no 4 já, mas que ele também traz a personificação assim, da Inglaterra e da Alemanha, né? Tipo, como era a visão dos estrangeiros daquele regime, que era uma coisa muito exagerada, era
uma coisa muito maior do que realmente era, mas ele também traz essa personificação. Perfeito. E sabe uma coisa interessante também? Quando, no capítulo 4, né, o senhor Jones começa a se queixar com os outros fazendeiros, né? Mas olha, tenham cuidado que pode acontecer com vocês também, né? Então, estão querendo que essa revolução atinja outras fazendas, né? E qual foi a reação inicial? Espalhar fake news. Então, foi dito que os animais lá praticavam canibalismo, torturavam uns aos outros com ferraduras ao rubro, tinham suas fêmeas em comum. Isso era o que adivinha do desrespeito às leis da natureza. Ou seja, como esses animais eles descumpriam a lei da natureza de exploração do homem, do animal pelo homem, então eles eram os piores seres. E não é por acaso que até hoje, né, a gente ouve falar das histórias dos comunistas com pessoas que comiam crianças. Mas não, mas já passou, já era no passado, não tem mais isso. É? E a notícia de que a Pepsi Cola utilizava dentro da sua fórmula, né? Fetos humanos, né? Placenta, essas coisas que circulam nos dias de hoje, por incrível que pareça, né? E não precisa nem dizer que assim não há nenhuma comprovação de que isso realmente aconteça, mas isso não impede a sua propagação. Essa propagação ela também é utilizada como uma ferramenta ideológica, sem dúvida alguma. E uma passagem aqui também muito curiosa é que depois da revolução, da batalha, né, da batalha do estábulo, a primeira tentativa do Sr. Jones de retomar a fazenda, um humano morre, né, aparentemente morre. E aí Sansão, que tinha sido o causador da morte, fica muito penalizado, né, sentido, não era minha intenção fazer isso. E Bola de Neve disse, nada de sentimentalismos, camarada. Também uma expressão muito própria do socialismo russo. Guerra é guerra. O humano bom é humano morto, né? Nada muito distante da expressão que a gente ouve todo dia do bandido bom é bandido morto. E ele até repreende assim Sansão quando ele tem uma certa humanidade nele de reconhecer, ele diz, eu não desejo tirar a vida de quem quer que seja, nem mesmo de um ser humano. Aí já começa aí a característica de um regime autoritário, mesmo que disfarçado assim, né? Mas a gente já percebe desde aí. Perfeito, exatamente, né, Júlia? O que mais, pessoal, que vocês gostariam aí de falar sobre a primeira metade do livro? Alguma outra consideração que possa ter passado despercebido, a gente não comentou aqui? Nada mais? Bom, então eu agradeço, né, a participação de vocês. Realmente, eu sei que não é uma atividade obrigatória, não precisa adesão, né, mas eu fico feliz em ter contato com vocês aqui. E se tudo correr bem, se não houver nenhuma novidade, né, na próxima semana, mantendo-se a greve. Não digo isso porque quer correr bem, mas assim, se tudo correr de acordo com a nossa previsão, na próxima quinta-feira a gente tem a continuidade do livro, né, dos capítulos 6 a 10. Existe, né, só para atualizar vocês sobre o que está sendo discutido, existe uma contraproposta da Proifes ao governo. E essa contraproposta prevê um aumento agora em 2024 e um aumento escalonado em 2025 e 2026. Eu estou sentindo que estamos nos aproximando de uma resolução. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente espera, né? Então, pode ser que a gente já tenha
uma normalização nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Mas podem ficar tranquilos que não vai haver prejuízo para vocês em relação ao conteúdo que a gente vai ministrar na nossa disciplina, ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Sendo assim, agradeço muito, pessoal, a participação e espero contar com vocês novamente no próximo encontro, tá certo? Obrigado, boa noite e fiquem bem.